Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Didocast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial porque ela não é da literatura. Aqui no Didocast, muitas pessoas que trabalham com a literatura diretamente, professoras, professores, pesquisadores, escritoras de literatura, têm dado as caras por aqui, mas hoje eu quis fazer um jogo mais interdisciplinar. E a pessoa que está com a gente hoje é Daniele Moreira, professora Daniele Moreira, é professora, é pesquisadora, é historiadora. Ela, além de historiadora, pesquisadora, é professora do ensino básico, doutora pelo programa de pós-graduação em História da UFG. Tem experiência também como professora universitária, lecionou na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência com pesquisa e docência, sabe como levar esses conteúdos, gente, porque, nossa, pensa, a gente está no século XXI, olha o tanto de coisa que tem acontecido. Pensa ser professor de história nesse momento. Pensa ser professor de história para gente, para adolescente, criança e adolescente, gente do ensino médio, do ensino fundamental. Nossa, Dani, parabéns. Você realmente sabe lidar com linguagem. Você compreende os mecanismos de funcionamento da narrativa, da linguagem, dos diferentes contextos, de circunstâncias. Aliás, eu acho que vale acrescentar, né, que a sua pesquisa ela percorre caminhos não só da narrativa histórica, mas da narrativa literária também, né, gente? Fazer o quê, né? A interdisciplinaridade está aí para isso. Bem como os meandros das atuações práticas e discursivas femininas e feministas no Brasil, em Goiás, né, com recorte específico para Goiás. Gente, eu trabalho com a Daniele atualmente. A gente é colega de trabalho, além de amigas, colegas de vida, né, de luta, de batalha, né, porque trabalhar com linguagens e humanidades tem sido muito árduo, como vocês já podem perceber. Eu também, eu a vi de maneira efetiva pela primeira vez foi durante a pandemia, numa live com a professora Natália, inclusive, que você estava falando sobre o livro da Emília Freitas, A Rainha do Ignoto, que é uma obra que eu já resenhei aqui para o canal em 2020, tem um tempo já. E eu gostei muito da sua fala, eu achei muito interessante ver essa perspectiva da história que você trouxe para um texto literário que eu estava tão sedenta por dialogar, sabe? A princípio pelo viés da literatura, mas também interdisciplinarmente, né? E eu achei muito legal a sua fala. E assim, eu vi e falei, nossa, que legal, quero ser amiga dela. E aí depois, quando a gente voltou pro presencial, que eu vi que ela era minha colega de trabalho, falei, que massa, nós vamos trabalhar juntas. E é isso, agora é a troca, esse compartilhamento da vida e das experiências. Dani, muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui ao canal. É um prazer poder trazer você aqui para agraciar os nossos e nossas espectadores e espectadoras. Imagine, Elissa, o prazer é todo meu, é uma felicidade estar participando dessa conversa, desse bate-papo, é uma felicidade estar no seu canal, que é tão bem visto, né? É um canal tão importante, é um canal tão necessário. A gente está falando de um universo que é o universo virtual da internet, onde essa ferramenta, né? A internet tem sido usada para coisas tão complicadas, escusas e, né? Então, ver que tem gente com iniciativa como a sua, produzindo conhecimento de forma responsável, de forma, né, descontraída, da forma como eu sei que você é, né? Então, é uma felicidade imensa estar fazendo parte disso. Espero contribuir de alguma forma. Eu não tenho dúvidas, porque eu acho que eu sou a primeira interessada nessa conversa, gente. Porque eu pensei aqui em umas conversas com o Daniele, que eu acho que vocês vão gostar. Foi uma conversa muito aguardada. Não é? Tem um tempo já, né? Tem. Era para ter sido no primeiro semestre de 2024, mas Dani estava às voltas com a qualificação e defesa de doutorado dela, gente. Então tá fresquinho o diploma de doutora Daniele, tá? Dê os parabéns para ela, porque ela merece, tá? Porque se doutorar não foi fácil. No meio dessas circunstâncias de pandemia, trabalhando. Nossa, não é fácil. Nossa Senhora, queria mandar um agradecimento especial para minha psiquiatra, para minha terapeuta. Essa merece mesmo, né? Essa aí que segurou a bronca mesmo.
Dani, eu acho que eu posso falar de uma maneira geral, chamar a história, né, história com H maiúsculo, a disciplina, eu posso chamá-la de uma maneira genérica, de narrativa, né? Ou de conjunto de narrativas, ou o estudo das narrativas e do registro das narrativas. Só que ao longo da história, né, gente, não é mais novidade para ninguém. Quem ainda não está sabendo muito bem disso está atrasado, está precisando se atualizar, né? Mas a gente já sabe que não é novidade para ninguém que a grande história durante muito tempo foi contada de uma maneira enviesada, né? A história dos vencedores, muita gente ficou de fora, muita gente não foi permitido falar, né? Muita gente que foi simplesmente silenciada, apagada, narrativas que foram queimadas, destruídas. Quando a gente pensa, por exemplo, nas histórias dos povos indígenas, né? A perspectiva dos povos indígenas acerca dessa construção do Brasil, por exemplo, da construção dos continentes, né? Que é uma coisa que está sendo resgatada agora, mas e aquilo que poderia ter deixado, né? O que acontece com tudo isso? Então, dessa forma, o que eu poderia dizer? Que não é só a literatura, a minha área, mas também a sua, a história, que conta histórias, que fala sobre a humanidade, que conta as histórias da humanidade. E eu não pretendo comparar as duas disciplinas de maneira alguma, porque cada uma tem sua autonomia, suas particularidades. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como essas narrativas construídas, desconstruídas, algumas até destruídas e simplesmente perdidas na nossa história, com H maiúsculo, estruturam, modificam e, em certa medida, até desestabilizam vidas, nossas vidas. Estabilizam, desestabilizam e estabilizam também, né? Bom, existe uma querela, um problema, né, na história, que é essa relação da história com a literatura. Que é uma coisa muito recente, se a gente for pensar uma virada linguística, né, segunda metade do século XX, é que os pesquisadores da área de história começaram a se atentar para o fato de que a história é uma narrativa. Porque, às vezes, chamar a história de narrativa, para alguns historiadores mais tradicionais, é como se você estivesse tirando toda a credibilidade da história. Fica parecendo que, uai, como assim? História é contar historinha? Qualquer um pode falar o que quer? Né? A gente tem credibilidade. Então, parece que você esvazia a história de uma verdade, né? Com a qual ela estaria comprometida. Mas, mais recentemente, é que o cânone historiográfico tem se aberto mais para conversar com a literatura com com um pouco menos de preconceito, digamos assim, né? A gente tem alguns historiadores bem bacanas que eu particularmente gosto muito, como Durval Muniz de Albuquerque, que é um professor que tem muitos textos falando sobre isso. Eu usei ele, inclusive, na minha dissertação e na minha tese. Essa aproximação entre a história e a literatura, ela não esvazia, né, na perspectiva do Durval, minha e de tantos outros pesquisadores, ela não esvazia a credibilidade da história, muito pelo contrário, ela enriquece a história. Então, é um diálogo que, para mim, é muito necessário, interessante e produtivo. Se a gente for pensar lá na Grécia Antiga, né, as musas, a história e a literatura são irmãs, né? É a Clio e a Calíope, não é? A musa da poesia épica. Então, eu acho que pensar as duas juntas é muito importante, com muita... pensando sempre nesse lado de enriquecer a produção do conhecimento histórico, né? E não acreditando que, por um momento, o fato de aproximar a história com a literatura vai esvaziar a história de uma certa credibilidade, né? Enquanto narrativas, eu acredito que a história e a literatura, o que mais as aproxima é a ideia de construção de sentido para a vida. Eu acho que tanto a história quanto a literatura, elas nos auxiliam nisso, né? Quem nunca aí pautou a sua vida nem que seja por um momento, né? Por uma série de livros, por uma série de televisão, por um filme. Quanto tempo a gente não fica, às vezes, envolvido com essas narrativas visuais, né, com livros, com filmes, e a gente se pega ali completamente envolvido pensando sobre aquilo e tentando aprender algo, tentando se identificando com aquela narrativa ou se incomodando, que eu acho que é a melhor parte, né? Sim. Então eu acho que a história também tem esse papel, né? A história, a gente se identifica, a gente se incomoda e a história ela nos envolve, assim como a literatura, no sentido de ajudar a gente enquanto
ser humano, enquanto coletividade, enquanto humanidade, a construir um sentido para a vida, que afinal de contas é isso, é para isso que a gente está aqui, nesse mundo maravilhoso e intrigante e caótico. Ambíguo. É para construir sentido, né? Então eu acho que a literatura tem esse poder de ajudar a gente a construir sentido, a construir uma identidade, a se entender no mundo, né? E a história também, né? Só que aí entra, né, para fazer jus aos historiadores que se alardam quando a gente fala de aproximação com a história e literatura, a diferença reside no procedimento metodológico e científico, né? Porque a história é uma narrativa e é uma ciência. Uhum. É uma ciência porque a gente tem método, né? Como eu estava falando, hoje com a internet, o conhecimento está muito popularizado, muito acessível, ótimo. Mas isso tem um outro lado, que é qualquer um com um pouco mais de persuasão, com uma pessoa um pouco mais comunicativa, que consiga acessar determinados grupos, determinados nichos, determinados públicos, ela consegue falar o que ela quer, do jeito que ela quer, e aquilo passar como verdade. Então, quantas e quantas vezes eu já não fui interpelada por alunos? Ah, professora, mas o youtuber tal falou isso, desse Nossa, conteúdo aí que você tá... pensa. Eu falo, então, o youtuber tal, ele é formado onde? Ele, né? Ele tem a dissertação, a tese dele, é em que área? Porque tem essa necessidade de construir um limite, um certo limite mesmo, porque para evitar que qualquer um fale qualquer coisa. E Não é bagunça. não é bagunça. Parece, mas não é. Eu mesmo nas minhas aulas sempre que eu começo o ano, né? Seja tanto na frente de História Geral quanto na frente de História do Brasil, que geralmente são as frentes em que eu atuo, eu gosto de começar as primeiras aulas conversando com os meus alunos sobre isso, sobre historiografia, a história da história, como é que a história se constitui enquanto um conhecimento acadêmico, e também explicar para eles como que é a metodologia, o que é uma fonte, sabe, o que é uma historiografia, o que é um conceito, e como a gente faz a história a partir disso, de conceitos, de fontes, de historiografia. Você não vai falar qualquer coisa. Uhum. Aquilo que você está falando tem que ter um embasamento em alguma coisa, que justifique, que reitere a sua tese, a sua ideia. Então, não é simplesmente um ponto. História não é uma opinião, assim como, né, ciência também não é uma opinião. Uhum. Mas, no sentido de ajudar a gente a construir, né, um entendimento de si, um entendimento do outro, eu acho que a história e a literatura são, assim... De mãos dadas. Estão de mãos dadas, exatamente. Você antecipou uma coisa aí, você colocou uma deixa aí, que era uma pergunta que eu tinha lá pra frente, mas eu já vou colocá-la aqui, porque a gente está falando desse olhar, né, sobre o conceito de ficção e realidade, digamos assim, né? Talvez seria um dos pontos dessa querela, porque a literatura, ela pode ser uma invenção, mas é uma invenção que parte de uma realidade, né? Então ela não está descolada da vida, ela não está descolada da realidade. E aí, citando o Aristóteles na sua famosa Poética, que é um texto muito lido no curso de letras, em que ele vai falar do papel da poesia, né, na sociedade grega. Ele diz que uma importante diferença entre história e poesia, porque na época não existia o termo literatura, né, então ele usava o termo poesia, que hoje a gente entende como literatura, que a diferença entre história e literatura é que a história narra as coisas que aconteceram, enquanto que a literatura narra as coisas que poderiam acontecer. E aí, nesse sentido também, eu até abro um parêntese pegando o seu gancho, porque na pesquisa de literatura, que eu sou bacharel em literatura também, bacharela em literatura. A gente também tem o nosso método, a gente não pode falar qualquer coisa. O Humberto Eco, inclusive, bateu muito nessa tecla com uma obra dele chamada Obra Aberta. Você não pode dizer qualquer coisa sobre uma obra, viu, gente? Você lê, eu acho que é isso, 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 isso. Não, o texto sustenta. Se não sustenta, então vamos para o próximo, né? Eu queria que você falasse como é que você enxerga essas diferenças propostas pelo Aristóteles. Será que essas diferenças colocam as obras nas disciplinas em lugares hierárquicos? O que você diz disso? Né? Como você enxerga semelhanças e diferenças entre esses conhecimentos, para além dos que você já falou? Pensando nessa proposta aristotélica, né? De uma dar conta, porque você falou do sentido, de como a literatura contribui para a gente dar sentido à nossa vida, né? O Nietzsche falava, acho que era ele, ou não foi o Ferreira Goulart, agora, assim, gente, tantas vozes na minha cabeça. Alguém falou, né? Fragmentado. Mas alguém falou que a vida sem a foi o arte Ferreira seria um Goulart. erro.
Não, o Freire Goulart fala assim, a arte existe porque a vida não basta. Não, Né? não Então eu basta. penso, a literatura existe porque a vida não basta. Pelo menos na minha vida é assim. E trocando as nossas figurinhas, eu vejo que você também recorre muito a ela para você se assentar no mundo também, muitas Total, vezes, né? total. Mas para além disso, sobre isso do que é a vida, né? Do que é o que acontece na vida e que está na história e poderia estar na literatura, a história também poderia antecipar coisas. Então ela poderia pensar no que poderia acontecer. A história, ela se atenta ao passado e ao presente. Mas eu acho que a ideia de se atentar ao presente já nos ajuda a vislumbrar um futuro, né? A gente tem até uma frasezinha clichê. Quando eu pergunto para os meus alunos, para que serve história? Aí eles falam, é para a gente não repetir os mesmos erros. E, de certa forma, é isso mesmo, né? Acho que a história, ela não tem, às vezes, um sentido prático, né? Você não usa a história para dirigir um automóvel, para construir uma casa. Mas nem tudo na vida precisa ter um sentido prático, né? A gente está para além disso. Então, eu falo para os meus alunos que sim, a história, ela ajuda com certeza, se a gente tiver um conhecimento sobre quem nós fomos, de onde viemos, os erros que cometemos, com certeza a gente vai conseguir vislumbrar um futuro diferente, né? E é claro que tudo depende muito do agora, do que a gente está vivendo, né? Porque as perguntas que norteiam o trabalho do historiador, né? Pensando aí o historiador como um detetive, alguém que levanta pistas e tudo mais, as perguntas que nos movem são sempre perguntas do presente. A gente quer entender algo que aconteceu em determinada sociedade porque alguma coisa nos incomoda no presente. Então, eu acho que é isso, né? Apesar de alguns acreditarem que a história se repete, eu não sei. Eu, às vezes, tenho minha dúvida, mas, às vezes, eu também parece que tá certo, parece que eu tenho alguma certeza em relação a isso. Mas eu acredito que uma coisa que a literatura tem, que a história não tem, né? Que, de certa forma, gera até um sentimento de inveja, assim, aquela coisa que a gente queria ter, mas vocês têm, a gente não tem, que é a liberdade criativa. É claro, não se fala qualquer coisa, né? Mas é uma liberdade muito maior para poder brincar com o presente, ou com o passado, ou com o futuro, que a história não tem, né? E eu digo brincar no sentido não de desmerecendo, mas no sentido de poder mesmo articular ideias de uma forma muito mais livre do que a história. Porque, como eu falei, a gente tem que ter um pezinho ali no conceito, a gente tem que ter um pezinho na fonte. Já a literatura, ela é muito mais livre. Principalmente a literatura fantástica, que é particularmente o que eu trabalho, que eu, né, tenho discutido. Aí o limite é limitado, né? Você faz, não tem limite, você faz o que você quiser. Você tem fadas, tem bruxas, tem coisas, tem mistério, tem fantasia, tem futuros possíveis, tem tecnologia, coisas que para a história às vezes seriam inconcebíveis, mas que até mesmo, como você mesmo disse, a literatura também tem aquele respaldo no que está acontecendo. Ou no que já aconteceu, ou no que está acontecendo, ou no que pode vir a acontecer. Né? Já a história não, a gente fica só com o passado e o presente, e eu diria que a literatura fica com o passado, o presente e o futuro de uma forma muito mais livre do que a história daria conta. Porque a gente, enquanto historiador, a gente estuda o passado a partir de um presente, para entender e pensar um futuro. Só que às vezes o nosso futuro, o futuro dos historiadores, é quase sempre um futuro meio sombrio, né? A literatura não, a literatura oferece um outro lado, uma outra face, que eu acho que pode ser muito mais gostosa de pensar, que pode ser muito mais interessante, que pode ser muito mais complexa. Nossa, do jeito que eu tô falando aqui, parece que, né, tô colocando a literatura lá. Mas eu acho que se eu não fosse professora de história, eu seria professora de literatura, especificamente. Vamos fazer alguma coisa? Vamos reescrever o Aristóteles? Vamos. Vamos revisitar o Aristóteles. É isso, eu acho muito bacana. E é claro, pensando no âmbito acadêmico, essas ciências, essas narrativas, e cada um vai tentar puxar a sardinha para o seu lado, óbvio. A gente está falando de seres humanos, as pessoas esquecem que por trás da história e da literatura tem pessoas, né? Então, atrás da ciência tem pessoas, então todo mundo vai tentar puxar para o seu lado. Os historiadores vão advogar que não, que a história é melhor por causa disso, disso, aquilo. A literatura vai advogar, imagino também que, né, do seu lado. Mas, gente, pelo amor de Deus, é todo mundo amigo aqui. E é isso. Brindemos. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é ser pesquisadora, historiadora mulher? Mulher historiadora?
Difícil, como tudo na vida, Para quando se é mulheres? mulher, costuma ser um pouquinho mais complicado, né? Enfrenta preconceito por ser mulher, jovem, bonita? É, eu já passei por várias situações assim que eu falo, gente, eu acho que se eu não fosse o que eu sou, se eu não fosse eu acho que as coisas seriam diferentes. Mas com certeza a questão de ser mulher e de ser jovem já me trouxe alguns problemas, né? No sentido de, principalmente sendo professora de história, porque parece que a história passa muito mais credibilidade quando ela é escrita e pronunciada por um homem. E mais velho? E mais velho, que é o detentor do conhecimento e tudo Barbudo, mais. grisalho. É, quase um ancião. Então, e as referências que eu tive de professores de história foram muito maiores, de bons professores de história. Eu tive mais bons professores do que professoras, por uma questão de quantidade, porque eu tive mais professores ao longo de toda a minha vida. As professoras, elas estão presentes ali nos primeiros níveis, né? Uhum. Ensino infantil, no ensino básico, no ensino fundamental, anos iniciais. Mas à medida que você vai subindo, ensino médio, ensino superior, parece que as mulheres vão sumindo, né? Parece que, enfim, aí é uma questão estrutural que daria pra gente fazer outro, né? Podcast, Outro né? encontro, outro bate-papo. Mas eu já passei por situações de pais. Na época da pandemia, eu tive pais invadindo a minha aula para poder me descredibilizar e dizer que eu estava errado, sendo que eu não estava. Eu não estava. A resposta era democracia mesmo. E já tive também, mesmo dentro da escola, as pessoas me confundirem, às vezes com uma monitora, ou sem querer descredibilizar o trabalho de monitora, porque eu fui monitora durante muito tempo, mas eu Uhum. estava ali dando aula e as pessoas me interpelarem, me questionarem, falar, não, mas não, você não deveria estar aqui agora. Não, mas é aula. E fora assédio, né? Assédio que a gente passa em entrevistas de emprego, por exemplo, a respeito de, você quer ser mãe? Quantos filhos você quer ter? Você tem filhos? Né? Como se isso tivesse relação direta com a coisa, né? Então, assim, esse tipo de coisa me entristece um pouco, mas também não me desanima. Uhum. No começo a gente fica chateado, mas como eu sou bem do contra, boa aquariana que sou, eu gosto de ir lá né, e falar, não, eu vou fazer, mesmo contra, pode estar todo mundo questionando e colocando em xeque, mas eu vou fazer, né, eu vou me fazer presente. Então, para mim é muito importante, principalmente pensando em Goiânia, né, e no cenário educacional em Goiânia, que é muito fechado, é difícil, né, de você conseguir estar em escolas boas, escolas particulares. Então, foi algo que sempre foi uma desvantagem, mas eu fui rompendo esses empecilhos e esses obstáculos também graças à ajuda de outras professoras. Uhum. Então, eu tive colegas que me abriram portas, que construíram caminhos e foram literalmente me puxando, sabe? E me colocando, e me ajudando, e me orientando, e já me preparando para esses problemas que eu iria eventualmente enfrentar, né? Então, olha, vai ser assim, mas faça dessa forma e siga. E siga. Então, mas com certeza, tem a questão do preconceito, a falta de credibilidade. Eu sinto que não é só na história. As minhas colegas que são professoras de física, química, também relatam Enfrenta. coisas parecidas, assim. Os alunos têm uma desconfiança Uhum. maior quando o conhecimento vem de uma professora. A sensação que fica às vezes é essa, né? Sim. Então, às vezes a gente é interpelado de uma forma que talvez se fosse um professor não Não seria. seria. E fica o questionamento, fica aquela dúvida, né? Mas é isso, é sempre um desafio. Mas ser professor é um desafio, independente das circunstâncias, É independente verdade. de você ser homem ou mulher. Ser professor no Brasil é bastante complicado, mas como eu Tá. falei, quando você é mulher, fica mais. Tem uma conta maior, né, a ser Tem. paga. E isso passa pela história também, viu, gente? Eu tô fazendo essa pergunta porque a gente tá falando da história, né? A gente está falando de que houve momentos em que era inconcebível pensar em mulheres dando aula no curso superior, por exemplo, né? Uma coisa que vem sido quebrada, desconstruída ao longo da história, né? Que é importante pensar. A gente já sabe, né? Você como professora, pesquisadora, sua área de atuação, a sua grande área é a história. Que a gente já sabe que passou por momentos, tem passado por momentos muito, muito controversos, de sobrecarga para a história da humanidade. Né? A gente tem registros de episódios que a humanidade foi capaz de protagonizar de um jeito inimaginável,
né? E, por outro lado, tão importante, né? Que é aquele clichê que você mencionou. Por que a gente estuda história? Para que serve história? Para a gente não repetir o passado. Mas a gente, às vezes, vê o passado se repetindo, né? Não ele ipsis literis, Ou identicamente. como farsa, ou como tragédia. Sim, mas, né? A gente vê com uma nova roupagem, né? Ele se atualizando, ele se adequando ao novo tempo para se manifestar. Esses monstrinhos, nessas hidras que nós aparentemente conseguimos não derrotar, mas talvez neutralizar, trancar, né? E sendo tão útil, tendo tão importante, né? Não pensando numa questão utilitarista, mas da importância, da necessidade, né? Disso para a gente Humana, né? se humanizar cada vez mais, para a gente não retroceder nesse processo. Mas, por outro lado, é uma disciplina que tem sido tão atacada, tão deliberadamente atacada, questionada, menosprezada, sobrecarregada, né? Que o professor de história às vezes tem que dar conta de umas outras coisas. Professor de história que não pode ter posicionamento político, gente, não existe neutralidade em lugar nenhum, isso é um mito, né? Até quando você se posiciona neutralmente, você já está se posicionando, né? Então, acho que por isso se fala muito, às vezes, em reparação histórica, né? Sobre histórias que não são contadas, o perigo de uma história única, que a Chimamanda Ngozi fala muito, né? E isso é tão importante também repensar, né? De dar voz aos excluídos, que ficaram de fora da grande história. Eu quero que você fale um pouco disso agora, como é ser pesquisadora numa área que é tão carregada de tanta antiguidade e de tanta atualidade ao mesmo tempo, né? Porque, de repente, você chega à conclusão de que certas coisas do passado não foram como estavam estabelecidas, viram uma outra coisa. Como é para você, receber essa informação como pesquisadora, você ir atrás dessa informação para depois transmitir isso para a sociedade, né? Como uma espécie de devolutiva mesmo à sociedade que, em alguma medida, eventualmente permitiu, possibilitou que você tivesse acesso a isso. Eu acho importante a gente ressaltar essa coisa de não existir neutralidade, né? Porque a gente está o tempo todo tendo que afirmar isso para as pessoas. Não existe essa neutralidade nem nas ciências exatas, nem na biologia, nem na matemática. É claro que os métodos são diferentes, né? Na história não é 1 mais 1 que vai ser 2, mas na matemática você tem até quando você escolhe um objeto de pesquisa, na física, na matemática, na biologia, tem você ali atrás, né? Quando a gente escolhe um objeto de pesquisa, e eu tive a sorte de ter uma orientadora que me deu essa liberdade, né? Que às vezes você não tem, de escolher um objeto de pesquisa. Uhum. E eu escolhi trabalhar literatura, mulheres, Goiás, literatura fantástica, emoções e política. Na universidade, infelizmente, nem sempre isso é possível, né? Então, quando você escolhe, já existe você ali, já não é mais neutro. Né? Às vezes, mas a pessoa é um médico, é um biólogo, está fazendo pesquisa na área de medicina. A pessoa está pesquisando a cura para o câncer. Por que ela está fazendo isso? Às vezes ela está fazendo isso porque, sei lá, a mãe dela morreu de câncer. Como a gente viu na época da pandemia, várias pessoas se dedicando, cientistas se dedicando a descobrir, melhorar as vacinas e combater o vírus, porque às vezes perderam os próprios parentes. Ou às vezes, por que a pessoa está fazendo isso? Simplesmente porque ela quer ganhar dinheiro, ela quer descobrir uma cura de uma doença que vai trazer um respaldo, um retorno para ela. Então, existe sempre a pessoa, o humano ali por trás, seja das ciências humanas, seja das ciências exatas. Então, esse negócio da neutralidade é bem cansativo. A gente ter que estar o tempo todo dizendo, olha, não existe neutralidade. É claro, existe uma verossimilhança, existe um respaldo científico, existe um método, mas a neutralidade ela é impossível de ser alcançada, porque nós somos seres humanos. A gente se esquece que existem pessoas por trás da história e da produção do conhecimento, não só histórico, mas enfim. E falando sobre a minha pesquisa, como e levando em consideração todo o contexto que a gente tem vivido, eu acho que cada contexto tem cada época histórica, cada período histórico tem as suas dificuldades. Né? Eu acho que é besteira a gente achar que a gente está no pior dos momentos, principalmente para nós mulheres. Eu acho que para nós mulheres, nós estamos no melhor dos momentos. Às vezes os alunos brincam comigo e falam, professora, se eu pudesse escolher uma época para você nascer, qual época da história você gostaria de ter nascido? Eu
falo, gente, no futuro, o passado, pra mim, não me interessa, é só pra estudar. Imagina né, que complexo ser mulher na Idade Média. Deus me livre. Ser mulher, né, na Idade Antiga e estaria tal. queimada na fogueira. Com certeza. Então, eu falo pros meus alunos, olha, cada contexto histórico tem as suas dificuldades. A gente não tem que ficar romantizando, né, o passado, né, enaltecendo. A famosa síndrome da Era de Ouro, Nossa, né? bom era na minha época, porque na minha época, gente, a sua época tinha problema também. Tinha. Você que às vezes não foi capaz de perceber, né? Então, assim, é importante a gente destacar isso. Cada período tem as suas dificuldades e o que a gente está vivendo dói tanto que é a gente que está vivendo. Então, é uma coisa que nos desestabiliza politicamente, né? A crise política, as fake news, a internet aí, as inteligências artificiais vindo para parece que vai tomar o lugar de todo mundo. A crise climática. Então, a gente pensa, cara, o mundo vai acabar agora, né? Já tá nos 40, a gente tá na prorrogação já. Mas cada época tem as suas dificuldades. E eu acho que ser pesquisadora e pesquisar o que eu pesquiso num momento tão delicado como esse é um ato de bravura ou de insanidade. Ou eu realmente já perdi a linha total. Mas, igual eu falei, é uma coisa que faz sentido para mim, né? E eu acho que por isso que é tão interessante, por isso que eu faço isso com tanta vontade, com tanto empenho, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os nãos, de todos os momentos em que meu trabalho foi colocado em xeque, em dúvida, e a gente segue. E como eu falei, graças ao universo, às deusas, os deuses, eu tive pessoas ao longo da minha trajetória que fizeram toda a diferença. E a minha orientadora foi uma delas. A minha orientadora sempre me deixou livre. A minha orientadora falou, Dani, você vai pesquisar aquilo que você sentir que faz sentido para você. Eu não vou ficar prendendo você aos meus projetos, que os meus projetos são os meus. E eu tive uma trajetória bem interessante na história. Eu entrei na história, eu comecei a estudar medieval. Eu acho que porque me encantava muito, né? A ideia que a gente tem, os meus alunos mesmo quando vão estudar medieval, eles acham que a gente vai estudar, a gente vai fazer um jogo de RPG praticamente para estudar medieval, né? E não é bem assim, não tem elfos, né? A gente romantiza muito a Sim, Idade Média. Total. E aí eu acho que eu entrei na faculdade de História com esse viés, porque eu sempre gostei muito de literatura, de fantasia. E aí eu cheguei e rolou um certo desencanto, porque eu acho que foi uma coisa pessoal, a maneira em que, a partir do momento em que eu fui me descobrindo mesmo, porque a história é uma descoberta. Eu acho que fazer um curso superior, independente de qual seja, é uma experiência que eu acho que todos os meus alunos deveriam ter, né? Entrar na faculdade, conhecer outras pessoas, principalmente na universidade pública, que você tá ali com um monte de gente, desde a galera que mora nos jardins até a galera que pega ônibus e... Gente que vem de outro estado. Gente que vem de outro estado e às vezes não tem dinheiro nem para almoçar. É o nome, né? Universidade. É uma coisa que, se você souber aproveitar isso, você sai de lá com uma visão muito diferente. Você sai de lá como realmente outra pessoa, né? Então, eu acho que a universidade proporciona isso pra gente. Então, a minha orientadora sempre falou, você vai escolher o que você quiser. Mas antes de eu chegar nela, eu passei por esse período de medieval, que foi também muito importante na minha trajetória. Porque a minha professora, a minha orientadora em medieval, foi uma pessoa que me ensinou que era história. Me ensinou a questão da metodologia, dessa rigidez, de passar credibilidade, porque quando você é pesquisadora, você está muito mais nessa situação de dúvida, vão duvidar de você muito mais do que de um pesquisador. Então, garantir esse rigor metodológico, essa confiança, essa certeza, esse trabalho para não abrir espaço para nenhum questionamento, para nenhuma dúvida. Então, quem me deu esse primeiro suporte foi ela. Mas aí, à medida em que eu fui estudando, fui lendo, fui levando vários... Era um murro no estômago a cada aula de teoria. Era, assim, momentos de eu chegar em casa realmente transtornada, né? Eu perceber que o mundo não é só aquilo que eu vivo, que a realidade é muito mais complexa. Então, a cada aula, entender o que era história, que não é só decoreba, o que é a produção do conhecimento histórico. Então, isso tudo foi mexendo muito comigo. De forma, eu falo para meus alunos, gente, eu odeio data, eu sou uma professora que odeia ficar decorando data. Eu não sou um calendário. E, às vezes, os alunos se apegam tanto a isso. Eu falo, não, se eu for fazer um vestibular, isso é importante, sim. Mas, para a construção de um pensamento crítico, um pensamento histórico, isso é pouco importante, né? Então, aí eu cheguei e comecei a me interessar mais, por incrível que pareça, por uma área da história que eu não gostava no ensino médio, e que os meus alunos geralmente não gostam, e eu fico indignada com isso, que é a história do Brasil.
E a minha orientadora era professora de História do Brasil, e foi com ela que eu descobri coisas sobre a história do Brasil, que eu falei, gente, isso aqui é bom demais. Isso aqui é uma loucura, isso aqui não é muito mais interessante que medieval tá assim, né? E aí foi em História do Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império, que eu vi que, nossa, existem outras coisas muito interessantes. E aí os meus alunos ficam muito indignados. Ah, Brasil é muito chato. Eu falo, gente, é porque vocês não estão estudando direito, né? Então, eu sempre nas minhas aulas busco passar isso para os meus alunos, né? Que história do Brasil é um negócio muito importante. Eu até brinco e falo, gente, vocês estão muito pouco patriotas. Vocês não estão gostando de história do Brasil, tá errado. Vocês têm que gostar de história do Brasil, né? Então, e aí com o Brasil e com essa minha orientadora, Ana Carolina, foi que eu me senti mais confortável para poder pesquisar o que eu venho pesquisando, que é literatura, gênero, né, as questões que envolvem o feminismo, que envolve o feminino, a construção do que é ser mulher, do que é ser homem. Então eu cheguei nesse ponto que eu estou tratando de um dilema, de uma celeuma, né? Eu estou falando de uma coisa que as pessoas demonizam, né? Que é a questão de, então você é contra a família. Não, gente, eu só tô chamando a atenção do mundo para o fato de que a família é um conceito, a família é uma coisa que tem que se localiza historicamente, que é uma coisa, para além de qualquer noção religiosa, qualquer noção patriarcal, tradicional, existem outras formas de se pensar a família, para além disso. E a história me mostrou que sim, que família é um conceito complexo, que mulher é um conceito complexo. Isso foi uma coisa que realmente assim a chave virou bastante. Eu falei, nossa, realmente é tudo muito complexo. E eu gosto dessa complexidade. Eu acho que história é para quem é curioso, é para quem não se atenta com o básico, é para quem duvida das coisas. Mas será? Sempre foi assim? As coisas que eu aprendi, as coisas que me foram ensinadas, será que sempre foi assim? Por que tem que ser assim? Em outras épocas, será que não foi diferente? Então, estar trabalhando sobre gênero, sobre literatura fantástica, sobre literatura dentro da história, é uma coisa que me desafia, me encanta e, politicamente falando, também é um ato de resistência, né? É uma coisa que, quando eu fui depositar minha tese, eu fiquei com uma certa angústia, né? A gente estava num período aí de perseguição em relação às pessoas que pesquisam gênero e tal. E aí eu fiquei com muito medo. E eu cheguei até a pensar em tirar o conceito de gênero. Tentar, de certa forma, submeter o meu trabalho na biblioteca para quando as pessoas fossem pesquisar na internet, a palavra gênero não fosse associada ao meu trabalho, porque eu fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo eu falei, você quer saber? Não, eu vou comprar essa briga mesmo. É porque o meu trabalho é esse, não tem como mentir. Então eu penso a história política, que é uma coisa que me interessa muito. Eu penso a história cultural dentro de uma perspectiva de gênero, do que é ser mulher e do que é ser homem, né? E isso é uma coisa que faz muito sentido para mim, né? Então é um trabalho árduo, mas é um trabalho que eu acho que é necessário, né? Porque se nós não fizermos, eu sei que você também tem essa tensão, se nós não fizermos isso, quem vai fazer, né? Alguém vai ter que fazer esse trabalho pesado. Exato. Né? Então, nós somos nós. Alguém vai ter que sujar as mãos, Alguém vai ter que fazendo sujar essa limpeza, essa fazer. faxina. Inclusive, você mencionou o seu trabalho, sua pesquisa. Eu sei que tem relação com essas subjetividades femininas em Goiás, né? Estamos falando de Goiás, gente. Você mencionou o Brasil, nós estamos gravando esse episódio na semana de aniversário do Brasil. O Brasil é o virginiano, né? O aniversário dele é dia 7 de setembro. Eu queria que você falasse especificamente agora dessa pesquisa sua sobre subjetividades femininas em Goiás. O que você pode compartilhar com a gente, né? Foi sobre um grupo específico de atuação, numa época específica? Como é que é isso? Eu vi que tinha a ver com jornalismo. Como é que fala? Fala um pouquinho pra gente dessa coisa. De como eu cheguei, né? De como você chegou nisso, quem foram os nomes, porque eu sei que tem autoras importantes, notáveis aí, que nortearam também, que fizeram parte do seu corpus. Como é que foi isso? Aproveitando que você falou que nós estamos na Semana da Independência, né? Independência para quem? A gente começa, né? Mas é importante também ressaltar as mulheres que estiveram por trás da independência, né? Desse processo que não foi do dia para a noite, houve muita coisa antes de 1822. Então, só para citar, a gente teve a própria Leopoldina, que foi a esposa do Dom Pedro, que teve um papel importante para poder agilizar esse processo. Uma mulher. Uma mulher, né?
A gente teve também a Maria Filipa, que era Outra uma mulher. baiana, marisqueira, que ajudou num episódio assim super interessantíssimo, embebedou soldados portugueses e destruiu os navios deles. Então, um negócio bacaníssimo, interessantíssimo, que faz a gente se ver enquanto mulher em outros lugares que a gente às vezes não se imaginou, né? Bárbara Alencar também, que participou de vários momentos, de outros momentos, né? De rompimento, de crítica à relação colonial. Então, sempre houveram mulheres por trás de todos os episódios da história. Elas sempre estiveram ali, mas elas nunca estiveram ali para a narrativa histórica, para essa história tradicional, para essa história canônica. E quando a minha orientadora começou a mostrar isso para a gente, foi que a ficha caiu, porque para mim era uma coisa tão óbvia, parecia tão óbvio. Onde estão as mulheres? Em casa, né, gente? Onde mais nós estaríamos? Então, quando a ficha foi caindo, eu falei, caramba, peraí, então sempre existiram mulheres em todos os acontecimentos. E por que nunca falaram delas, né? Por que ninguém fala? Então, eu acho que foi uma vontade de me fazer representar enquanto mulher também. Daí que vem a ideia do, olha, não existe neutralidade. Todo mundo que escolhe pesquisar alguma coisa, seja na área de ciências humanas, ou exatas, ou biológicas, está escolhendo aquilo. Estar escolhendo. Quando você escolhe, quando você não escolhe, você já tem um viés. E quando você escolhe uma coisa, você exclui outras. Sim, exatamente, né? Então, essas narrativas historiográficas canônicas, elas escolheram falar de um lado da história, que é o lado da metade masculina da população. E a outra metade da humanidade. Não é possível que, enquanto as revoluções estavam acontecendo, enquanto as guerras estavam acontecendo, enquanto os golpes estavam acontecendo, as mulheres estavam só em casa, realmente? Então, foi uma dúvida, um questionamento, uma curiosidade que foi me trazendo para esse campo, né? E aí, com a história de Goiás, foi de novo, né? Uma questão de identidade mesmo, uma questão de querer entender as mulheres em Goiás. Afinal de contas, eu sou goiana do pé rachado, comedora de piqui. Amo, piqui E aí, maravilhoso. A gente é do grupo que gosta de piqui, gente. Amo, amo. E aí, primeiro, eu gostava de literatura, então eu falei, já que eu vou fazer uma coisa tão difícil, que é pesquisar, estudar, só a gente sabe o quanto é complexo, eu vou fazer uma coisa que me dê um mínimo de satisfação e uma coisa com a qual eu me identifique. Ninguém consegue pesquisar uma coisa que não se identifica. Vai sair um trabalho horroroso, ou a pessoa vai desistir no meio do caminho. Vai ficar frustrada. Vai ser infeliz, vai fazer todo mundo infeliz. Então, a gente precisa pesquisar coisas que façam sentido pra gente, né? E aí eu pensei, poxa, eu sempre gostei de literatura. A literatura, eu já até cheguei a comentar com você, ela me salvou. Em alguns momentos na minha infância, entre a minha infância e a minha adolescência, a literatura me salvou. Ela conseguiu me tirar de situações e acontecimentos e coisas que estavam acontecendo na minha vida pessoal e na minha vida familiar, que assim, foi realmente o momento em que eu suspendi a realidade. Eu comecei lendo aquela coleção Vagalume, Sei. gente ama aquela coleção de paixão, eu tenho um xodó naquilo. Eu era viciada naquilo, li todos os exemplares daquela coleção Vagalume, depois passei para a série Harry Potter, né? Que ainda amo, apesar de todas as minhas ressalvas em relação à autora. Depois veio Desventuras em Série, e assim, aquela literatura infanto-juvenil que é tão importante, e hoje eu fico muito feliz de ver as minhas alunas lendo também, né? A gente tem alguns best-sellers infantos juvenis, tipo É Assim que Tudo Acaba, que virou até filme. É assim que começa, assim que acaba. Então eu acho importantíssimo ver a juventude, os meus estudantes lendo coisas que eles gostam, que eles vão atrás, né? Não só os clássicos, apesar de eu defender arduamente os clássicos, os alunos reclamam, professor, acho Machado de Assis chato. Eu falei, gente, sabe o que está faltando? Um pouco mais de experiência de vida. Você vai ver que Machado de Assis é massa. Você vai entender a ironia, o sarcasmo, você vai ver o tanto que isso é fenomenal. Então, a literatura me salvou. E aí, quando eu fui pesquisar, eu falei, eu queria fazer muito algo com literatura e história. Porque a literatura, ela é também uma narrativa e, para a história, uma fonte histórica. Né? As fontes históricas são diversas. Você tem a literatura, você tem os documentos oficiais, você tem as pinturas, você tem as memórias que estão ali, tanto na literatura, quanto nas cartas, quanto nos depoimentos. Então, eu falei, eu acho que eu quero uma fonte que seja uma fonte literária e também jornais, porque eu acho imprensa um negócio é hilário. Imprensa é um negócio hilário, eu me diverti horrores. Por quê? Como assim? Quero saber. Gente, porque, nossa, você olhar para a época e saber o que as coisas estão acontecendo e ver a maneira como as coisas são retratadas na imprensa, às vezes é ridículo, às vezes é completamente fora
da realidade. E você fala, gente, é sério que as pessoas usam isso para se informar? Nossa. Mas é importante, né? Sem querer desmerecer, muito respeito aos meus colegas jornalistas. Mas eu acho que imprensa, principalmente eu que trabalhei em jornais, nossa, eu me pegava assim, era horas e horas na frente do leitor de microfilme, aquela tela azul horrorosa. Sei. Passava a tarde inteira lá na Ai, minha FH. cabeça. Ai, minha cabeça. E tinha hora que eu me divertia tanto. As páginas de fofoca, as farpas, né? Porque na época as redes sociais eram os jornais. Sim, exatamente. Então é um negócio divertidíssimo. Você percebe tantas nuances ali sobre a vida das pessoas, sobre o contexto político. Então eu pensei, eu quero uma fonte literária. Vamos pensar então, o que eu já li? Aí olhando na minha estante de livros, eu falei, gente, mas eu só leio homem. Peraí, nunca li uma mulher. E aí eu fui atrás de mulheres que escreviam. E aí eu falei, tá, mas o que exatamente eu tô procurando uma mulher que escreve? Eu quero uma mulher que escreve poesia, eu quero uma mulher que escreve qual tipo de literatura, né? E aí, em Goiás, a gente tem um nome importante, que é a Cora Coralina. Uhum. Mas, de novo, eu como muito do contra que sou, falei, peraí, mas só existe a Cora? A Cora, ela realmente ela foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Uma vanguarda mesmo em Goiás. Mas e as outras mulheres, né? Que ficaram, às vezes, esquecidas. A Cora foi eleita um símbolo da literatura goiana, né, em detrimento de outras mulheres, como você falou. A partir do momento que você lança a luz sobre um objeto, sobre uma pesquisadora, você acaba desfocando outro, Sim. né, ou outras. Então, na literatura regional que a gente tem, né, nomes clássicos como Bernardo Ellis, né, e as mulheres aparecem muito pouco. Quando aparece, a única representante é a Cora. Uhum. Apesar da importância dela, eu falei, não, eu quero coisas para além da Cora. E aí foi que eu descobri um jornal, ele era citado e em alguns trabalhos sobre imprensa goiana, o jornal O Lar, que circulou na cidade de Goiás entre 1926 e 1932, ele era tido como um jornal feminino. O Lar, né, o nome. Você quer um nome mais Bela, feminino recatada do e do que lar. esse? Então, e era um jornal feminino, diferente de outros jornais, como os primeiros jornais femininos no Brasil, que surgiram no século XIX, como o Espelho Diamantino, em Minas Gerais, eram jornais escritos por homens para o público feminino. Aí você pensa, gente, que tipo de conselho esses homens estão dando, né? E aí eu falei, não, eu não quero esses jornais escritos por homens, eu quero jornais escritos por mulheres. Porque a mulher, para ela ter a coragem, a audácia de escrever um jornal, é um negócio que é louvável. Numa época, século XIX, início do XX, em que aquele ideal perfeito de mulher era a bela, recatada e do lar. Sim, era a mãe de analfabeta. família, era a mulher dedicada completamente, quase uma santa púdica. A que pensa não pode. A que pensa, que escreve, não pode, né? Inclusive, ensinar a mulher a escrever na época do Brasil Colônia, por exemplo, era considerado um absurdo, porque acreditava-se que uma mulher que lê e escreve, ela pode usar a leitura, esse conhecimento da leitura e da escrita para se comunicar com homens, com namorado. Então, assim, era recomendado que a mulher fosse mantida numa situação de ignorância, né, para poder zelar dos valores familiares e tal. Uns projetos esquisitos, Nossa, né? meu Deus, ainda bem que a gente nasceu agora, né? Agora. E aí, então isso me intriga muito, porque eu falei, uma mulher que escreve um jornal nessa época, ela tem que ser muito corajosa. Ela vai dar a cara a tapa. Então é essas mulheres corajosas que eu quero ouvir falar delas, eu quero falar delas, já que ninguém fala. Então, quando eu achei o Lar, era uma menção ali, uma menção aqui, como uma coisa excepcional, não sei o quê, não sei o quê. E nem foi o primeiro. Antes do Lar, existe um outro jornal ali por volta de 1911, 1917, chamado A Rosa, que até a Cora Coralina também participou desse primeiro, a Rosa, né? Mas teve uma vida muito efêmera. Esse jornal, ele teve poucas tiragens, durou pouco tempo, logo saiu de circulação. Já o Lar, não. O Lar, ele teve uma periodicidade maior, ele 6 teve anos, né? uma vivência maior ali, né? E ele contava com a participação de mulheres, claro, aí é outro recorte que a gente tem que fazer, eram mulheres de elite. Mulheres brancas, mulheres das oligarquias. Então, você tem um monte de mulher da família Fleury, que é uma família tradicional em Goiás, da família Caiado. Porque, é claro, a gente tem que pensar, essas mulheres são corajosas, porque elas estão desafiando um estereótipo, um papel, a sociedade espera delas um comportamento e elas estão fazendo outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, também, elas não falam por todas as mulheres. Sim, verdade. Porque enquanto elas estão ali tendo tempo para escrever, para produzir, para redigir suas matérias e tal,
quem está cuidando da casa delas, quem está lavando a roupa delas, são as mulheres pobres, negras, marginalizadas. Então, eu sempre deixei isso muito bem marcado no meu trabalho também, né? Mas como eu queria falar de imprensa e de literatura, toda vez que eu era interpelada com esse questionamento, mas por que você não fala das mulheres negras? Eu falo, porque o perfil da mulher que escreve nessa época é esse. E eu tenho total consciência que é uma coisa limitada. É difícil eu falar sobre as outras mulheres porque as outras mulheres não deixaram relatos escritos, né? Nessa época. Depois a gente vai ter, né, a Carolina Maria de Jesus, enfim. Então, tem essa questão. A gente tem que ter esse cuidado também, porque como alguém que estuda gênero, o conceito mulher, ele é uma coisa assim, é uma abstração. Não existe a mulher. O que existe são as mulheres. Sim. As diversas demandas. Você tem a mulher negra, você tem a mulher indígena, você tem a mulher assalariada, você tem a mulher rica, a mulher branca, você tem a mulher lésbica, você tem a mulher com mulheres com deficiências, né? Sim. Pessoas com deficiências, enfim, você tem vários tipos de mulher. Então, não dá para pensar numa só. A gente, às vezes, usa essa categoria como se fosse uma categoria universal, mas ela não é. Não é universal. Então, meu trabalho eu sempre deixei isso muito bem marcado. Mas foi o que me deixou muito curiosa também, é que várias pessoas falavam desse jornal, mas eu não achava nenhum trabalho consistente sobre ele. Que é uma coisa que no âmbito acadêmico é importante, né? Uma coisa, ela só... para ela ser mencionada, para ela ter uma certa... alguém precisa se dedicar a ela. É isso, é assim que funciona, né? Não adianta você citar algo se algo só foi citado e não tem nenhum pesquisador que se debruçou sobre aquele assunto. Então eu pensei, poxa, não tem ninguém falando sobre esse jornal? Peraí, mas ele tá aí na lista da imprensa goiana, mas ninguém falou dele. E aí eu descobri que quando eu estava pesquisando, na mesma época que eu estava pesquisando, eu defendi o meu mestrado em 2018, se eu não me engano. Na mesma época, uma outra aluna de outro programa de pós-graduação da antropologia também estava pesquisando. Falei, olha, que bom, né? Que bom que a gente está endossando esse coro. Inclusive, né, troquei figurinhas, usei o trabalho dela também, né? E aí, então, eu achei importante demais falar sobre essas mulheres. Mas a minha maior dificuldade foi, primeiro, encontrar o jornal. Porque, de novo, voltando à questão do método, eu não posso falar nada desse jornal se eu não tenho ele fisicamente. Sim, a materialidade. Se por algum motivo esse jornal, todos os exemplares desse jornal tivessem sido, sei lá, pulverizados no incêndio, lá como aconteceu no Museu Nacional, não seria possível fazer uma pesquisa sobre esse jornal. Nossa, não através desse, né? Eu poderia usar outros interlocutores, pessoas que falavam desse jornal na mesma época, mas com o jornal eu não poderia. Então eu fiquei, gente, mas cadê o jornal? Será que não tem? Será que ficou perdido em algum arquivo aí e as traças corroeram e ninguém nunca... E aí, uma vez eu estava participando, e aí coisas do destino, né? Às vezes, a vida meio que coloca a gente, né? Ajuda, né? A dar um empurrãozinho, Ela né? ajuda. E aí eu lembro que durante uma disciplina de História de Goiás, lá na faculdade, a gente foi visitar um arquivo, a gente estava falando sobre a história de Goiás, a questão de arquivo, e a gente foi lá na Praça Cívica, no arquivo da Praça Cívica. E aí, quando eu cheguei lá na seção de jornais, na parte da hemeroteca, que eu abri o catálogo, estava escrito lá, o Lar, gaveta tal. Gente, meu coração até palpitou. Eu falei, gente, o jornal tá aqui, tão pertinho. E eu, nossa, quero ver, pedi a moça lá para me ajudar a olhar. Quando eu abri a gaveta, tinha um exemplar do jornal. Aí eu fiquei assim, né, feliz e triste ao mesmo tempo. Falei, um exemplar, era só o primeiro exemplar. Aí eu perguntei para ela, mas não tem mais nada? Ela falou, não, só tem esse. Do Lar é só esse aqui. E aí, de novo, fiquei frustrada, pensei em desistir, pesquisar outra coisa, dentro de literatura e mulheres. Mas aí eu continuei pesquisando, foi quando eu descobri que tinha outros exemplares do jornal na cidade de Goiás. Claro, se lá o jornal circulou, lá ele ia estar. E também depois, com outra... vasculhando, olhando ali nos próprios arquivos da Faculdade de História, eu descobri que, né, a gente tem um laboratório lá, um arquivo também interno, e o jornal estava lá todo microfilmado. Todos os números, mais de 100 exemplares, todos microfilmados, só me esperando alguém sentar a bunda ali e ficar a tarde inteira lendo aqueles jornais. Que maravilha! Então, aí eu falei, então é isso, né? É tão bom quando isso dá certo. Nossa, eu fiquei muito angustiada quando eu pensei que eu teria que mudar de tema.
E aí foi uma delícia. As tardes eram cansativas, mas muito interessantes, porque... E aí eu fui descobrindo coisas que eu não imaginava. Nessas datas comemorativas, por exemplo, o 7 de setembro, o 15 de novembro, elas escreviam muitas, as próprias mulheres quem escreviam, quem publicavam. O jornal era editado na casa de uma mulher chamada Oscalina Alves Pinto, que foi a idealizadora desse jornal. E aí elas produziam muita coisa falando sobre política, sobre o que, repensando, refletindo ali essas datas importantes e tal. E eu falei, caramba, eu achei que o lar eu ia encontrar só receitas domésticas e como ser uma boa esposa. Tinha Como isso tirar a mancha da também. roupa. Tinha isso também, né? Mas é pra gente ver o tanto que é complexo. E aí o Lar ele foi um jornal feminista em Goiás no início do século XX. Porque elas abraçaram o movimento feminista do início do século XX e se apresentavam como feministas, inclusive tendo contato com a própria Berta Lutz. Então, vários momentos a Berta Lutz mandava cartas e participava e mandava coisas. E a Oscarlina também mandava cartas e respondia e dialogava com a Berta Lutz, diretamente do Rio de Janeiro. Que é uma coisa também que ajuda a gente a quebrar um pouco aquele estereótipo de que Goiás era atrasado, que é uma coisa que existe até hoje. O sertão, aquele lugar onde nada chega, não tem... Roça. É uma roça, não tem conhecimento, não tem cultura, não tem nada. Então, Goiás estava super conectado com esse feminismo dos grandes centros, do eixo Rio-São Paulo, no início do século XX. Então, nós tivemos até mesmo uma unidade, né, digamos assim, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi fundada pela Berta Lutz no Rio de Janeiro. E aqui em Goiás nós tivemos também uma unidade dessa Federação Brasileira, a Federação Goiana pelo Progresso Feminino. E essas mesmas mulheres que atuavam no jornal também atuaram nessa... Então eu fui descobrindo tanta coisa. E aí é um fio, você vai, é um novelo de lã, você vai puxando e vai vindo, e vai vindo. E no final você fala, não, eu preciso sentar e focar em alguma coisa, senão essa pesquisa nunca vai terminar. Né? Então é uma coisa que realmente me consumiu, mas eu fiquei muito satisfeita. Eu fiquei, assim, muito honrada de poder falar por essas mulheres, né? Já que elas não estão mais aqui. Não só eu, mas as outras pessoas que pesquisam o Jornal Olar, porque eu sei que tem gente que está pesquisando, né? A gente abriu uma porta, né, para que as pessoas se interessassem mais e pesquisassem o mesmo jornal sobre outros vieses, com outros conceitos, com outros olhares. Porque a minha pesquisa sobre o lar foi muito focada na atuação política das mulheres em Goiás através da imprensa e da literatura, porque era um jornal também literário. Porque essas mulheres, elas eram escritoras. E, às vezes, a única forma de se fazer ouvir, de ser reconhecida como escritora, era tendo o seu próprio jornal. Porque uma mulher publicar era difícil. Muito difícil. Tinha que ter padrinhos. Isso. Uma das poucas que publicou, uma das poucas mulheres que conseguiu publicar em Goiás no início do século XX foi a Leodegária. Né? Mas, mesmo assim, foi uma em várias. Então, existia um elenco, digamos assim, de mulheres escritoras empolgadas com literatura em Goiás, que faziam saraus, que faziam eventos e que a gente não tem nem ideia. Então, eu achei, assim, foi magnífico poder falar por elas e poder mostrar que, olha, a vontade de se fazer ouvir dessas mulheres era tão grande que elas fundaram o próprio jornal. A despeito de todos os preconceitos, porque em alguns momentos do jornal é muito interessante. Elas falam com uma certa mágoa sobre como o jornal estava sendo recebido na cidade. Eles falavam, nossa, a gente está aqui se dedicando, se esforçando para valorizar a cultura goiana e a literatura e a arte, o que há de mais valioso, e as pessoas ficam com ofensas e provavelmente elas não, né, nem sempre nem sempre foram bem recebidas. Eu tenho certeza que tinha gente que falava que era um absurdo essas mulheres escrevendo. Né? Que ideias são essas? Que ideias estão loucas. Então, você vê essa certa mágoa, mas ao mesmo tempo você vê uma vontade de escrever e de falar tão grande que, assim, eu achei que foi um achado. Foi uma coisa que me deixou muito empolgada e muito satisfeita com a minha pesquisa, né? E eu acho que eu consegui fazer uma pesquisa plausível, possível, né? Tá disponível. Eu vou colocar referência, viu? Que eu sempre deixo na descrição. Tá disponível a tese, a dissertação, né, na biblioteca, e é só entrar lá que vocês conseguem ter uma noção do que é que eu estava discutindo, o que eu estava trabalhando, né? A partir dessa fonte, que é uma fonte literária / jornalística, e o foco do meu trabalho foi esse. Eu poderia ter avaliado muitas coisas dentro do jornal. Eu poderia ter pensado sobre a questão familiar, e também tratei sobre isso, mas o principal mesmo foi a questão política,
de como as mulheres falam de política, às vezes sem necessariamente falar de política, ou de como elas usam determinados argumentos para tratar de assuntos políticos, como, por exemplo, o direito de voto. É engraçado que nos primeiros exemplares, a questão do voto não era um assunto tão recorrente, né? Ali, porque o jornal começou a circular em 26. Nos primeiros exemplares, não tinham tantas matérias, tantos assuntos, tantos textos falando do voto. Mas aí, à medida em que a gente tem, né, a década de 20 vai passando, né, o movimento feminista no Rio de Janeiro vai se organizando, a Berta Lutz, não sei o quê. E aí, quando a gente chega na década de 30, os jornais a partir de 29, 30, 31, os exemplares desse jornal a partir dessas datas, o assunto do voto era assim, toda edição tinha. E é interessante que os argumentos que elas levantam para defender o voto são assim de uma astúcia maravilhosa. Em nenhum momento porque os argumentos contrários à participação feminina nas eleições, a extensão do direito de voto para as mulheres, eram argumentos que diziam que se as mulheres votassem, a família ia acabar. Olha só que novidade, né? De novo, o mesmo argumento de que a família vai acabar. Sempre a coisa da família, sempre, né? A coisa. Então, o argumento dos homens e mulheres que eram contra a extensão do voto para as mulheres era esse. Peraí, mas quem é que vai cuidar dos filhos se a mulher for votar? É um absurdo a mulher estar indo a uma zona eleitoral votar, porque política é um negócio muito sujo, a mulher que é delicada, ela não pode se sujar com política. Então, os argumentos eram sempre muito esses. Mas em nenhum momento as nossas autoras, essas mulheres que escreveram, elas atentavam contra a família, por exemplo. Muito pelo contrário, elas usavam o argumento da família para poder justificar o porquê que elas queriam votar. E era algo mais ou menos assim, olha, nós somos as mães dos futuros cidadãos. Então, ninguém melhor do que a gente para saber o que é melhor para os nossos filhos. Então, quando a gente está pedindo direito, tá pedindo para votar, está pedindo para ter o direito de votar, é justamente sobre a família é com a família que a gente está preocupado. Porque nós, mulheres, e é justamente pela política ser considerada tão suja que nós queremos participar. Nós queremos levar essa delicadeza, essa limpeza, porque mulher faz isso, né? Limpa, enfeita o ambiente, sim, não é mesmo? É delicada. Então, o argumento é interessante. Elas pegam os próprios argumentos contrários e usam a favor delas. Ela fala, não, mas é isso mesmo, a gente vai limpar, a gente vai dar um toque feminino na política, a gente vai fazer uma política diferente e a gente vai fazer uma política preocupada com os nossos filhos. A gente quer votar porque a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos, a gente quer escolher o futuro dos nossos filhos. Então, eu acho assim, de uma engenhosidade muito bacana. É a palavra que você falou. É uma tática. Eu até uso esse conceito de tática do Michel Dissertot, né? É uma coisa ali, é um detalhe, mas que faz toda a diferença. E elas vão, assim, de tática em tática, engrossando esse caldo, esse discurso, esse movimento a favor do voto, que é o movimento sufragista. E não é à toa que em 32 né, nós teremos esse direito concedido, porém com muita luta, né? Sim. Não dá para dizer que o Vargas simplesmente acordou de bom humor e resolveu dar esse presente para as mulheres. Considerando o populismo, né? Ele sabia que existia a outra metade da humanidade seria muito grata a ele, né? Então, o pai dos pobres, o pai das mulheres. Depois de muita luta das mulheres no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Goiás, o voto foi estendido para as mulheres. Então, essa questão do sufrágio foi uma coisa que eu fui percebendo nos últimos números e eu dediquei, na minha dissertação, um capítulo só para falar disso. Para a gente ver o tanto que é complexo. A gente está falando de um feminismo no início do século XX, que é um feminismo branco, um feminismo burguês, um feminismo com várias ressalvas, mas até o movimento feminista a gente tem que contextualizar ele tem uma história e a gente tem que entender o movimento feminista a partir daquele contexto. Então, esse era o feminismo que a gente tinha em Goiás, de mulheres brancas, de elite, e um feminismo sufragista é o feminismo que possível lutando. Pra época, né? Não é que é o feminismo possível, existiam outros, né? Se a gente pensar, por exemplo, já tinha um feminismo anarquista, mas o alcance, negro, por exemplo. O alcance dessas mulheres que estavam falando sobre amor livre no início do século XX. Então, assim, se para uma mulher branca de elite já era difícil ser ouvida, que dirá para uma mulher que está advogando a favor do amor livre e da causa operária, né, e criticando o capitalismo. Era, assim, uma aberração. Então, as mulheres elas iam ali tateando com estratégias e táticas
buscando, inclusive, se aliar com os próprios homens, mostrar, olha, mas o que a gente quer é estar do seu lado, é estar do lado de vocês. A gente está pensando no melhor, não só para as mulheres, mas para os homens também. Então, é muito engenhoso, muito interessante e muito complexo. E eu acho que é por isso que a história é tão bacana, né? A gente vê que ela é tão humana, complexa como a gente, né? Muito bem, Dani. É uma aula. Foi uma aula agora. Nossa, quero ouvir mais sobre isso. Acho que fica aí, né, a porta aberta para uma próxima oportunidade da gente se debruçar mais especificamente sobre isso. Eu queria falar de uma outra coisa agora, que é uma obra que nós temos em comum, né? Que é A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas. Eu fiz no canal, gente, já em 2020, tem tempo. Vou até deixar o link aqui também para vocês, para quem não viu, um vídeo sobre essa obra da Emília Freitas. Mas eu fiz a perspectiva da professora de literatura, né? Falando da linguagem, falando do gênero literário, falando da questão da própria escritora em seu tempo e como ela se insere dentro da tradição literária latino-americana. Agora eu queria que você falasse da sua perspectiva de pesquisadora histórica, de história, historiadora. A Rainha do... Inclusive, eu assisti, achei maravilhoso as suas considerações. Você falou de coisa ali que eu, como historiadora, nem percebi, justamente por ser historiadora, né? É outra lente. Mas sobre a obra A Rainha do Ignoto, essa obra foi publicada no final do século XIX, né? Já na viradinha ali, 1899, já estava no raiar do século XX. E foi uma obra publicada no Nordeste, que é uma coisa que foge um pouco daquele cânone, né? Do eixo Rio-São Paulo, que geralmente, quando a gente fala de literatura sempre primeiro vem esse eixo, e acaba que o Nordeste vira o que a gente chama de literatura regional, né? Como Goiás e tudo que não é o Sim, centro. exatamente. Então, foi uma obra importantíssima, uma obra também, se a gente considerar outros escritores da mesma época, uma obra pouco falada, pouco estudada. Então, achei que de todos os trabalhos sobre essa obra e sobre a Emília de Freitas, que eu encontrei teses, dissertações para começar minha pesquisa, que eu fui fazer esse levantamento, eram da área de literatura. E aí uma coisa que me intrigou, poxa, não tem ninguém da história trazendo o olhar da história, que é um outro olhar, uma coisa para enriquecer. Então a obra dela é uma obra muito complexa, muito maravilhosa. É uma obra que eu tive um prazer muito grande de ler, com todas aquelas considerações que você fez, a questão do gótico, a questão da complexidade da personagem da rainha, a crítica ao patriarcado, né? A gente está falando de uma sociedade secreta só de mulheres que têm ali poderes místicos e que atuam como? Atuam salvando outras mulheres. Salvando da opressão, salvando da violência, atendendo viúvas, atendendo meninas órfãs, atendendo... Então, assim, é uma coisa muito importante para a gente ver que naquela época já tinha gente preocupada com isso. Já tinham mulheres falando sobre a questão da violência doméstica, né? Ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, já tinha gente falando a Que não é favor das assim. mulheres, que não é assim. Elas socorriam mulheres que sofriam violência, né? Então, é importante a gente pensar essa obra, mesmo sendo uma literatura fantástica, como um reflexo, de certa forma, do que estava sendo pensado pelas mulheres, por essas mulheres de elite, por um grupo específico no Nordeste, né? E é interessante que com essa obra a gente consegue perceber a questão da tecnologia, do tanto que o Brasil no início do século XX você tem os navios a vapor, É verdade. você tem toda aquela questão do automóvel, aquilo ali tudo é abordado na obra e às vezes pra gente passa batido, porque a gente já tá tão acostumado com essas coisas, mas na época tudo era uma novidade muito grande. E ela tem essas ferramentas tudo, Tem, né? ela tem todo esse aparato tecnológico que pro final do século XIX e início do século XX era uma coisa assim, surreal. E nem é um surreal de fora da realidade, não. Era surreal com um pezinho na realidade. Então a gente consegue perceber toda essa questão e as próprias ideias. Assim, eu acho interessante pensar nisso, né? De uma história das ideias. Quais ideias estavam sendo pensadas? O que estava sendo discutido no Brasil nessa época? No Nordeste. E a Emília de Freitas, maravilhosamente, era abolicionista, né? Ela defendia a libertação dos escravos, atuou em vários outros jornais falando sobre isso. O pai dela, a família dela era de um grupo mais liberal, mais progressista. Então, a Emília de Freitas era uma intelectual. A gente vê pelo livro dela o tanto que ela tinha um arcabouço de leitura, de conhecimento. É claro que muita coisa vinha da Europa, mas na época a grande referência era isso. Literatura francesa, né? Ela faz referências à literatura clássica, à Grécia, Roma.
né, a tudo que está sendo discutido na Europa, ela põe isso tudo na obra dela, né? Mas é interessante que há quem considere também como uma precursora do realismo mágico, que é o boom, tem seu boom no século XX. Sim, Então ela tipo exatamente. antecipa. Sim, e no Interessante. Brasil, né? Porque quando a gente fala em Uhum. em realismo mágico, desculpa, a gente só lembra da América Latina, É. né? Do Gabriel Garcia Marquez, e com todo respeito, maravilhoso, mas fica aquela sensação, será que no Brasil nunca se produziu nada parecido? Sim. Será que no Brasil foram só as narrativas realistas que fizeram sucesso? E no meu trabalho, na minha tese, no meu doutorado, a minha preocupação foi essa. Né? Se na minha dissertação, na minha pesquisa sobre Goiás, eu queria saber se tinham mulheres goianas escrevendo e publicando em jornais, a minha pergunta para o doutorado, meu questionamento, a minha curiosidade, a minha inquietação foi: será que não tem nenhuma mulher no Brasil falando sobre literatura fantástica? Né? E sobre literatura de ficção científica? E eu fui descobrindo. E a Emília de Freitas foi a primeira. Porque, igual eu falei, de todos os trabalhos que envolvem mulheres e literatura fantástica no Brasil, a Emília é uma precursora. Uhum. A Emília Freitas é um nome que está em todas as pesquisas que citam esse assunto, ela aparece lá. E aí eu fui buscando mais gente, né? E aí eu encontrei outras mulheres que tratam de literatura de ficção científica e fantástica em outros lugares, no Rio de Janeiro. Eu encontrei uma obra chamada A Presidente da República no ano de 2500, de uma escritora paulista chamada Adalzira Bittencourt. E em Goiás também, eu não poderia deixar de colocar Goiás nessa brincadeira. Eu encontrei a Ada Curado, que apesar de ser paulista de nascimento, era, como ela mesma gostava de dizer, goiana de coração. A Ada Curado tem um livro de contos fantásticos, maravilhoso, chama-se O Sonho de Pracinha. E aí eu trabalhei o conto de abertura, que dá o nome ao livro, que é O Sonho de Pracinha, mas os outros contos tem muita coisa envolvendo cultura goiana, lendas, superstições, Que religiosidade. maravilha. É de uma riqueza maravilhosa. Vale muito a pena a gente conhecer, né? A gente valorizar e, como se diz, reforçar a cena literária goiana. E aí eu fui encontrando outros livros, e todos esses livros, tanto da Emília de Freitas, quanto da Dalzira Bittencourt, quanto da Ada Curado, eles têm em comum isso. Eles trabalham uma literatura que não é uma literatura realista, é uma literatura que fala do futuro, ou uma literatura que fala de uma coisa impossível de se acontecer, é um Brasil do futuro, porque no Sonho do Pracinha é isso. É um soldado que deserta e ele vai parar num Brasil que é um Brasil perfeito. Tudo funciona, né? Ninguém passa fome, todo mundo tem casa. É uma utopia literária. Então é um soldado desertor que encontra o mundo perfeito, né? E aí essas coisas impossíveis de serem pensadas ou vividas, elas são possíveis na literatura. E são possíveis através de uma escrita de uma mulher, né? Uma mulher falando de política, de deixando ali a sua marca e a sua impressão. A gente consegue ver essas mulheres literalmente construindo um mundo que seria o mundo que elas gostariam de ter, o mundo que elas gostariam de viver. Já que a gente não pode, então vamos fazer da literatura esse espaço onde a gente pode ser o que quiser, a gente pode fazer o que quiser. E é muito interessante essa preocupação. Esse Brasil do futuro da Ada Curado, a Ilha do Nevoeiro, das Paladinas, da Sim. Emília Freitas, esse Brasil do futuro da Dalzira, em que a mulher é a primeira mulher presidente do Brasil. Então, isso tudo são narrativas que estão falando da época delas, estão falando do que a sociedade estava pensando ou criticando. Porque nem sempre elas são endossadas. Na verdade, não, elas não foram endossadas, elas foram esquecidas, elas foram apagadas. E é justamente por terem sido apagadas que eu acho importantíssimo, valioso e necessário que a gente traga à tona essas literaturas. E dentro do meu doutorado, a partir dessas 3 fontes, né, que eu trato essas 3 obras como fontes primárias, eu trabalhei muito a questão das emoções. Como a gente fala de política através de emoção, que é um conceito de uma pesquisadora chamada Sarah Ahmed, que é uma pesquisadora que trabalha isso. O livro dela chama-se A Política das Emoções. Então, a gente percebe, por exemplo, foi uma coisa que eu sei que te intrigou bastante no texto da Emília, de como a Emília, ela é aquela mulher que lidera, ela é aquela mulher que socorre outras mulheres, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma coisa que a incomoda muito, que é o fato dela não ter constituído uma família. Uhum. É uma coisa, ela não se casou, ela não teve filhos, e aquilo para ela parece que é uma coisa que ela nunca vai conseguir lidar, é uma coisa que está faltando algo nela. Então, a gente consegue perceber o quanto a política, as emoções, elas são pedagogicamente políticas.
Porque a narrativa da Emília, ela é complexa, ela é contraditória. Ao mesmo tempo que é uma mulher que está representando ali a figura da Amazona, da mulher que é uma mulher, é uma guerreira, é uma mulher que usa dos seus poderes e de tudo aquilo que ela dispõe para defender outras mulheres, ela rompe papéis tradicionais, mas é uma mulher que, ao mesmo tempo, ela quer ter uma família idealizada. Almeja um Ela, amor ela romântico. almeja esse amor romântico. Então a gente vê o tanto que é complexo, e no meio disso tudo a gente tem o quê? As emoções, que é, de novo, o que nos coloca diante da história e da literatura. Porque eu acho que a história ela é apaixonante, e a literatura também. E eu acho que o que nos interessa e nos aproxima desses conhecimentos é isso, são as emoções. A gente vive esse império da razão e da certeza, e tudo tem que ser comprovado matematicamente e lógico, né? E aquela coisa cartesiana, a vida tem que ser organizada assim. E a gente esquece que a gente está negligenciando as nossas emoções, principalmente pensando num contexto, né, de discussão sobre saúde mental. E as emoções, elas não são coisas puramente naturais. Na verdade, pouquíssimas coisas são naturais quando o assunto é história. Até aquilo que você acha que não, isso aqui não tem como, é natural, é da biologia. Não, a história também está lá, moldando aquilo ali. Então, as emoções, que é uma coisa que a gente pode analisar do ponto de vista da psicologia, né, da psicanálise, mas as emoções também são históricas. O que você ama, o que você odeia, como você ama, como você odeia, depende da época que você nasceu. Então, eu acho que a coisa mais interessante do meu trabalho foi não só contextualizar historicamente essas obras, contextualizar no sentido de o que era o Brasil no final do século XIX, início do XX. Era uma república muito jovem. Muitas expectativas haviam sido criadas em torno da república, né? E essas expectativas não estavam sendo cumpridas, né? Não estavam sendo ali realizadas. Então, você vê um certo descontentamento por parte dessa elite, e as mulheres junto, né? Membros, como integrantes dessa elite, questionando isso. Peraí, mas já que a república prometeu demais e não entregou muita coisa ainda, vamos pensar, então, como seria a Emília Freitas. A Emília Freitas, ela é republicana, né? Ela defende um governo que seja igualitário, democrático, entre homens e mulheres. Então, você vê que ela está colocando ali a visão dela daquele período. Então, a gente consegue perceber toda essa dinâmica em relação à república que havia sido recém-instaurada no Brasil no livro da Emília Freitas perfeitamente. Assim como a gente consegue ver também no livro O Sonho do Pracinha, né, da Ada Curado, o que era esse Brasil, esse Goiás da década de 50, porque O Sonho do Pracinha foi escrito em 1954. Já é ali, né, a segunda metade do século XX, o mundo já tinha assistido a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Não é à toa que a temática dela gira em torno do quê? De um soldado. E é um soldado que prefere, o personagem diz isso no livro, eu prefiro morrer a voltar para a guerra. Então, ele sai de um contexto devastador que é a guerra e encontra um Brasil do século 40. Chega um momento da narrativa que ele tá... mas o que é isso? É o Brasil? Esse lugar que eu tô é o Brasil? E todo mundo é o Brasil. Aí, quando ele fala da época, o povo fala, não, mas a gente está no século 40. Então, aí ele se percebe no futuro. Então, você consegue ver esse diálogo com o contexto. E também na obra da Alzira Bittencourt, que aí a obra dela a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, já tem que fazer algumas ressalvas, porque eu acho que eu super seria amiga da Emília Freitas. Eu gosto de estudar a história e pensar, gente, será que eu seria amiga dessa pessoa, desse personagem histórico, dessa figura? Eu também penso Eu acho que eu seria muito amiga da Emília Freitas. Já da Alzira Bittencourt, eu acho que eu não ia andar com ela no recreio, não. Não. Porque a obra dela está inserida na década de 20, né? Foi escrito em 1929, que é aquele contexto que a gente está ali, né? A crise de 29, a crise, né? A oligarquia paulista está perdendo espaço. O fim do ciclo do café. O fim do ciclo do café, aquela coisa. E, ao mesmo tempo, na Europa, os regimes nazifascistas estão em ascensão. E o livro dela, meu Deus do céu, tem coisas lá que eu tinha que parar de ler. Eu falei, gente do céu, me ajuda. Sério, bem complexo a situação. E uma mulher feminista. De novo, aí a gente entra naquela questão. Ah, mas você está criticando o feminismo? Eu estou criticando esse feminismo dessa época. O feminismo é um movimento político e ele é passível de ser criticado, como qualquer movimento político. Então, o feminismo da Alzira Bittencourt já é um feminismo bem complexo, porque, por exemplo, ela é eugenista. Ela é declaradamente eugenista. O Brasil, a ideia que ela tem de Brasil ideal do futuro
É um Brasil que é governado por uma mulher, mas é uma mulher racista. E branca, E né? branca, e de elite. Então, o livro dela tem coisas lá que, em alguns momentos, hoje mesmo, seriam coisas completamente criminosas, né? Ela é a favor de esterilização forçada, de coisas, assim, bem complexas. Mas, de novo, como uma historiadora, mesmo não gostando, mesmo não me sentindo representada pela fala dela, a gente tem que lidar com essas querelas e com essas dificuldades. E Nossa, até olhando, como estudiosa de literatura também, sim, por mais que você não goste, né? Então, né? tentar entender a obra dela a partir dela e do contexto que ela estava vivendo. Igual eu falei, existiam pessoas que estavam falando coisas diferentes naquela época? Sim. Mas ela tinha voz, ela teve espaço, né? E nem tanto espaço assim. Se a gente for parar para pensar, teve um livro publicado mais ou menos na mesma época, que foi O Presidente Negro, né? Que era uma referência aos Estados Unidos. E ela falou da primeira presidente mulher no Brasil e não teve tanta repercussão como o livro dele. Se eu não me engano, é do Olavo Bilac mesmo, né? O Presidente Negro, eu acho que Não é. tô lembrando, deixa eu ver E aqui. aí, o livro dela, comparado com a obra dele, não teve tanto respaldo. Mas aí, quando a gente pega para ver o Brasil dela, a gente fica um pouco desanimado. Mas, de novo, a questão das emoções, né? A gente está falando de uma mulher que está escrevendo basicamente dentro do governo do Vargas. E a gente sabe que o Vargas tinha toda essa política eugenista, ela fez parte de várias comissões dentro do governo Vargas, ela apoiava o governo Vargas. De novo, Então, não existe literatura neutra, não existe isso. texto Por mais que a neutro. gente não goste dos personagens, a gente se debruça com esse olhar de pesquisador mesmo, né? Mas foi muito É interessante. Monteiro Lobato. Ah, isso, eu tô confundindo, é o Monteiro Lobato. Perdão, gente. E aí, esse livro do Monteiro Lobato teve mais repercussão que o dela. Foi muito mais polêmico do que o dela, né? Porque era um presidente negro. Ela, já com uma presidente mulher, super eugenista, não teve tanto respaldo assim. Por quê, né? E tem um pouco a ver com, com o fato dela ser uma mulher, claro, escrevendo, né? Falando de um Brasil do futuro, que é um Brasil eugenista. E, de novo, as emoções estão ali. Porque a todo momento em que essas mulheres, todas elas, querem reiterar algo que elas acreditam, elas associam aquilo com a felicidade. E, ao mesmo tempo que quando elas querem falar contra, se levantar contra uma coisa que elas consideram que não é interessante, elas usam o quê? O medo, o ódio, o nojo, que é uma coisa que a Sarah Ahmed trabalha. Emoções. As emoções. Então, as emoções, elas são políticas. Elas são mobilizadas através da imprensa, através da literatura, claro, através do cotidiano, né? O que é ser feliz? O que é discurso de ódio? O que é discurso de ódio, né? E a Sarah Ahmed, que trabalha com esse conceito de política das emoções, ela trabalha a partir do contexto atual. Eu peguei o conceito dela, que ela pensa a partir do contexto atual, para falar da primeira metade do século XX, né? E aí a Sarah Ahmed mesmo fala a questão da imigração, né? A gente está vivendo um contexto em que as pessoas, graças à globalização, enfim, as pessoas estão migrando muito mais. As pessoas estão entrando, por exemplo, a gente tem ondas e ondas migratórias de pessoas chegando à Europa a todo momento. Uhum. E aí, o discurso anti-imigração na Europa, ele é um discurso totalmente pautado nas emoções. Cria-se o medo em relação ao imigrante. Você precisa criar um medo, né? Ninguém nasce odiando ninguém, você precisa criar. Assim como você precisa criar um racista, né? É verdade. Então você precisa criar um medo. Aí você associa o imigrante, o negro, o muçulmano, o quê? Ao perigo, ao nojo, ao terrorismo. Ao terrorismo. Então, olha só, de novo, são sentimentos que estão mobilizando politicamente as pessoas. Então, eu acho que isso foi uma coisa que, mais na metade da tese para frente, que eu fui perceber. E quando eu percebi, isso realmente foi uma virada de chave, porque diz muito também sobre a gente, né? Quais são os sentimentos que a gente está mobilizando em relação àquilo que a gente espera? Como é que a gente constrói a nossa vida em cima desses sentimentos? Será que as coisas que a gente realmente ama? Ou será que é porque a gente faz parte de um contexto em que amar aquilo é necessário, é obrigatório, é a única coisa possível? E as coisas que a gente odeia, a gente está odiando por quê? É por causa de um discurso que está sendo construído, né? Essa questão do outro, que é visto como um perigo, como uma ameaça à minha felicidade. Enquanto o outro existir, parece que eu não vou poder ser feliz. Então, essa questão da política das emoções é um negócio que é complexo, como eu posso dizer, é uma coisa que desconcerta a gente, porque faz a gente colocar em xeque muita coisa que a gente acredita, mas à medida em que
que você vai estudando, né, não só a parte da Sarah Ahmed, mas de outras pesquisadoras que trabalham a política das emoções, você vai vendo, cara, faz muito sentido. A maneira como os discursos estão sendo construídos, os discursos de ódio e a ideia de felicidade, porque, poxa, ninguém quer ser infeliz, né? A gente quer ser feliz. Todo mundo E aí você tem literalmente um receituário. E quando você é mulher, então, essa receita é bem específica. O que você tem que ser, ter e, principalmente, o que você tem que sentir para ser feliz e para ser considerada mulher. Você tem que amar, por exemplo, os filhos, a maternidade, né? Se uma mulher diz que não quer ser mãe, aquilo já lança sobre ela uma dúvida a respeito do caráter dela. Peraí, mas essa mulher é egoísta. Essa mulher não só ama a si, essa mulher não... Então, essa questão dos sentimentos, elas são muito interessantes de serem trabalhadas. E eu acho que a literatura e a história têm esse caminho a percorrer, essa parceria que só enriquece, esse diálogo, eu acho que a gente tem os conceitos, a gente tem os instrumentos, a gente tem as lentes, as lupas, tudo para entender, claro, o passado, entender as obras, contextualizar as obras, mas entender também, e aí a gente volta de novo no que a gente estava falando no começo, entender o presente e pensar sobre o futuro também, que é o que essas mulheres estão fazendo, é o que a gente faz, né, Elissa, o tempo todo. Com certeza. É isso. Gente, infelizmente, eu por mim ficava aqui o resto da vida, mas como eu e Daniele precisamos dormir, comer, tomar banho, trabalhar nos outros lugares que a gente trabalha e seguir a vida, a gente não pode ficar aqui para sempre, mas essa conversa, ela precisa ter uma parte 2, viu, Daniele? Já Me coloca à prepare aí, disposição. organize aí já seu calendário. Eu quero, antes de mais nada, novamente agradecer, né? Eu tenho que encaminhar mesmo para o encerramento por conta do tempo da plataforma, mas eu estou fazendo isso com muito pesar, porque eu gostaria de ouvir mais. As referências, inclusive, depois eu vou fazer o levantamento delas para colocar aqui para o pessoal na descrição e para mim também. Essa me interessou muito da política das emoções, por exemplo. Eu quero te agradecer por ter aceito esse convite, por nos agraciar mesmo, assim, você iluminou muita coisa, assim, jogou luz sobre muita coisa que é bom ver, é bom estar vivo para aprender é uma coisa boa, conhecimento é legal, eu gosto. É necessário. É bom, Dá sabe? sentido às coisas. Exato. Sabe, tem vezes assim que eu assisto um filme, eu leio um livro que eu gosto muito e falo, nossa, que bom que eu tô viva para ver isso. Não E é? agora que bom que eu tô viva para ter tido essa conversa, porque eu achei uma conversa muito enriquecedora. Eu sinto que eu aprendi muito hoje. Hoje eu fui a aluna. E eu gostaria também de agradecer a vocês que estão aí, que chegaram até aqui com a gente, né? Vocês também fazem parte disso e é para vocês que isso tudo está acontecendo, por vocês. E eu queria, assim, dar a você a palavra agora para você falar o que você gostaria de falar para quem está nos ouvindo e nos assistindo, inclusive desse lugar seu de uma profissional que ama tanto o que faz, num cenário que tá tão antagonista e hostil, para pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, que às vezes não conseguem achar muito caminho, muita saída. O que eu vou fazer? Eu preciso estudar isso, eu preciso trabalhar. Tem professores, colegas professores também que nos assistem, que nos ouvem. Porque sua fala foi muito bonita, eu achei que ela trouxe vida, inclusive, né? Então agora o espaço é seu para você sugerir, indicar, orientar, o que você quiser fazer. É seu momento, Dani. Bom, obrigada, Elissa. Agradeço também, né, a nosso público, a todo mundo que tirou um tempinho para ouvir a gente, né? A gente vive numa correria tremenda, então é valioso, assim. As pessoas que param para nos ouvir é uma coisa que tem que ser valorizado e eu agradeço muito, principalmente eu, que sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com câmeras, com falar. Eu sou muito boa em sala de Não aula. parece, ficou super à Mas vontade. quando o assunto é câmera, eu fico um pouco. É porque eu tô aqui focada em você, né? Mas muito obrigada, pessoal, por nos ouvir, por tirar esse tempinho. Eu acho que quem segue a Elissa, quem já tá um tempinho no canal, quem não segue, por favor, siga. Quem já tá aqui há um tempinho, conhece a Elissa, conhece o tipo de conteúdo que ela produz, sabe da seriedade, sabe da importância. Tem muitos alunos, mas tem muitos professores e muita gente que chega, né? O algoritmo às vezes coloca aí.
Então é isso, continue estudando. Eu acho que estudando e sempre com uma perspectiva de esperança, né? Tem uma coisa que eu aprendi é que com as minhas autoras, com a Emília Freitas, com a Dalzira, com todas elas, é que, poxa, tá ruim, mas a gente sempre pode usar os nossos meios, os nossos instrumentos para seguir adiante, né? E se encantar com as coisas é importante, né? Eu acho que a história e a literatura, a gente tem que entender que tem gente por trás disso tudo, né? Tem gente por trás dos livros, tem almas, tem desejos, tem sonhos, tem emoções, tem angústias, tem raivas. Então, quando a gente entende que a história é feita de gente, a literatura é feita de gente, eu acho que a gente se identifica mais, eu acho que dá mais vontade de estudar, né? E começa por aquilo que você gosta, por aquilo que faz sentido. Às vezes você estuda, tem um assunto para discutir, e você pensa, não é possível que alguém pense assim ou fale sobre isso, e de repente você encontra, né? E sempre, claro, com uma perspectiva muito humanizada, né? A gente está falando de ciências humanas, então a gente não pode esquecer que tem pessoas por trás disso e entender que são pessoas diferentes, são pessoas que às vezes são diferentes da gente, pensam diferente, têm visões de mundo diferentes, mas eu acho que tudo isso tem que ser contemplado, né? Tem que ser contemplado, tem que ser avaliado. A história recentemente é que está se abrindo para essas novas narrativas. Então, aquela história tradicional das datas, dos grandes feitos, dos homens, das batalhas, ela é uma história, mas não existe só essa. Às vezes, essa história mais tradicional, ela não nos encanta tanto. Às vezes, a história mais voltada para o cotidiano, para os sentimentos, para os seres humanos que parecem de carne e osso, né? Às vezes, você não se identifica com um Napoleão da vida, mas você se identifica com a Emília Freitas, né? Sim. Então, esses personagens históricos, a gente precisa encontrar, a gente precisa se ver um pouco neles também, para se encantar, porque o conhecimento também ele só chega através do encantamento. Como eu falei, ninguém estuda nada, ninguém pesquisa nada, se não for uma coisa que te interesse pelo menos um pouquinho. Até na hora de estudar, né? Então, eu acho que às vezes você está estudando uma coisa que você não gosta muito porque você precisa estudar, é o vestibular, é não sei o quê, as outras demandas da vida, mas a gente ir intercalando, né? Eu gosto muito de fazer isso, sempre entre as minhas pesquisas, uma pesquisa e outra, eu vou lendo uma literatura, eu vou dando uma esparecida, dando uma limpada, às vezes, entre uma notícia ruim e outra, né? Sim. No mundo atual, é importante que a gente não perca esse timing, que a gente não perca de vista que a gente é humano, que a gente é feito de carne e osso, né? E emoções. E emoções. Galera, muitíssimo obrigada. E é isso, até a próxima. Se quiser me convidar de novo, eu venho, hein? Olha que a porta já está aberta. Gente, muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio.